Muita gente diz que quer desenvolver inteligência emocional, mas na prática o que vemos são pessoas cada vez mais sensíveis, reativas e confusas emocionalmente. Isso acontece porque inteligência emocional não é sentir mais, diferentemente do que é panfletado por aí. É saber lidar melhor com o que você sente, ser inteligente na gestão, na administração das emoções. Em outras palavras, usar as emoções a seu favor. E isso só é possível com virtudes, com maturidade. Hoje eu vou te mostrar 5 etapas claras e práticas para desenvolver a inteligência emocional de uma forma sólida, como deveria ser com um adulto. Pessoal, meu nome é Matheus Almeida, sou psicoterapeuta, professor e escritor. Meu trabalho é ajudar pessoas a amadurecer, desenvolver virtudes e construir uma vida interior mais ordenada. Então, antes de entrar nas etapas, é importante esclarecer uma coisa: inteligência emocional não é eliminar emoções, nem viver em equilíbrio permanente. No primeiro caso, você se tornará um inseto. E no segundo caso, é uma utopia. É impossível. Então, vamos lá. O equilíbrio, a gestão das emoções, inteligência emocional, é aprender a não ser governado pelos seus próprios impulsos. Humores, estados emocionais passageiros. É você aprender a ter autodomínio, não ser guiado pelas paixões. Essas cinco etapas sobre as quais eu vou falar, elas não são atalhos. Não são 1 mais 1 é igual a 2. Elas são fundamentos. E vamos a elas. Primeiro, dar nome aos bois. Reconhecer as suas emoções. A primeira etapa da inteligência emocional é você aprender a reconhecer o que sente sem se confundir com aquilo. Um grande exemplo que eu dou, que até mesmo trabalho em clínica, é quando as pessoas chegam até mim com a queixa de ansiedade. Ah, eu sinto ansiedade. E eu tenho que elucidar. Falo assim: olha, ansiedade não é emoção propriamente humana. A ansiedade, no fim das contas, e quase ninguém fala sobre isso daí, é medo. Ansiedade é um medo cujo objeto desse medo é desconhecido. Você está com medo de algo que você não sabe exatamente o que é, porque às vezes são tantas coisas, você não sabe definir. Sei lá, pode cair um raio, alguém pode bater em mim, alguma coisa pode dar errado em um outro aspecto. É isso. Então, dê nome, assim, eu estou com medo, quando você está falando assim, eu sou extremamente ansioso, eu sou extremamente ansiosa, fala assim, eu sou medroso, eu sou medrosa, muito. E tenho medo de tantas coisas que eu não sei nem definir qual é uma em específico que está me fazendo sentir medo agora. Entenderam? Um outro ponto que é importante entender. Sente raiva não te torna uma pessoa raivosa, irascível. Sente medo não te define como alguém fraco, medroso. Pessoas imaturas, elas que se fecham nesses conceitos, né? Ai, eu sou assim. A síndrome de Gabriela, que eu sempre falo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ela descobre os próprios defeitos ao invés de combatê-los, nossa, ela se escora neles, se apoia neles, dorme assim, faz dos defeitos dos próprios vezes um travesseirinho. Pessoas maduras não fazem assim, elas dizem: isso tá acontecendo em mim, em vez de eu sou assim. Não, eu não sou assim. Essa emoção específica está acontecendo em mim. Essa pequena mudança de linguagem já cria um espaço interior para a reflexão, escolha e responsabilidade. Aqui começa a virtude da prudência, a arte de decidir bem. Você vai observar antes de agir. Então vamos lá a, ao segundo fundamento. A regular impulsos antes de expressar emoções. Em suma, autodomínio. Expressar tudo o que se sente está na moda hoje em dia. E isso ganhou um nome de uma virtude. Não de uma virtude em específico, mas de uma boa característica, né? Que é a autenticidade. Ah, eu preciso colocar pra fora. Eu sou autêntico. Eu não consigo não mentir, não consigo fingir. Isso é coisa de neném. Isso é coisa de criancinha. Só criança fala tudo o que pensa e faz tudo o que tem na cabeça. Impulsividade, ausência de autodomínio, de autogerência.
A inteligência emocional exige autodomínio de si. É uma redundância, né? Perdão aqui, né? As redundâncias também fazem parte de mim, né? Saber quando falar. E se é o momento certo de falar. Isso não é repressão. É temperança, é têmpera. Quando a pessoa aprende a regular seus impulsos, ela deixa de machucar os outros e a si mesma em nome dessa falsa ideia de sou autêntica, eu sou amigo da verdade. A autenticidade sem domínio é vício, vira caos. Desordem, desordem atrai desordem. Uma pessoa que não tem autodomínio, você vai ver, a vida dela geralmente é cheia de vícios, cheia de problemas. Então, vamos adiante. Terceiro fundamento, assumir responsabilidade pelas próprias reações. As emoções, elas surgem, ok? É natural, não tem como você não sentir. Agora, o que você vai fazer com essas emoções que surgem, aí é sua responsabilidade. Reações não são propriamente escolhas. Elas são apenas comportamentos automáticos sobre os quais você não tem domínio algum. Só faz porque não consegue não fazer. E não sabe como agir de outra maneira. Você é reativo. Você é só um pula pirata. Quem lembra desse brinquedinho? Você vai espetando, aí tem um momento que o pirata ele pula. Ele não tem domínio de si, é só uma reação iniciada pela estocada, né? O que mais se vê por aí são pessoas reagindo de maneira descabida, loucas, insanas. Só perceberam como é que tá impossível, por exemplo, pedir um lanche sem que haja o risco de você sair na mão com o motoboy. Uma pessoa emocionalmente madura, pessoal, entende que mesmo diante de situações difíceis, ainda é responsável pela forma como age, como responde. E o que mais vemos por aí são pessoas reativas que no momento em que chegam a elas as consequências das suas próprias ações, fogem do lugar do acidente, chamam o pai, o tio policial, o amigo, o marido. E tem gente que coloca até Deus na jogada, né? Ai, ai, Deus quis assim. Mas que porra é essa? Fale sempre em seu próprio nome. E assuma as consequências das suas ações. Você conseguirá isso quando se controlar e agir com a razão. E não dominado pelas emoções, que são reações no fim das contas. Sem culpar o outro, o passado, as circunstâncias, sem se vitimizar. O que, obviamente, é uma manifestação clara de imaturidade. Então, vamos ao quarto fundamento: transformar emoções em ação consciente. A etapa final da inteligência emocional é a ação. Emoções bem trabalhadas se convertem em atitudes concretas. Diálogos mais responsáveis, escolhas mais firmes, limites mais claros e decisões mais maduras. Sentir não basta. Compreender também não. A maturidade aparece quando emoção, a razão e a ação caminham juntas. Sabe quando você tem um bom pressentimento sobre aquele projeto? Sabe quando você descobre a resposta de uma questão, sabe qual é o caminho para poder obtê-la, já dá uma sensação muito boa? Tá, beleza. Vem aquela emoção, aquele furor, mas você precisa caminhar. É preciso caminhar o caminho. Não basta apenas ter um mapa e saber qual a direção a seguir. É preciso seguir. Novamente, a maturidade está na ação e não somente no regozijo das sensações. Então, agora pensa comigo. Inteligência emocional não é um traço de personalidade, é uma construção. E toda construção exige método, repetição e virtudes praticadas no dia a dia, no cotidiano. Naquilo a que me refiro, nas trincheiras do cotidiano, onde nós batalhamos todo santo dia. Então, se você tivesse que escolher uma dessas etapas para trabalhar agora, qual seria? Comenta aqui embaixo. Convido você a participar aqui de um breve diálogo ou uma conversa. Fique à vontade, tá? E para aprofundar ainda mais esse tema, eu recomendo o próximo vídeo que aparecer aqui, onde eu explico por que maturidade emocional não nasce do conforto, mas do enfrentamento consciente da realidade. Nos vemos no próximo vídeo.